sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Verso 6. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte-o, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. Amém? Somente até aí. Oremos ao Senhor. Santo Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Senhor Jesus, nos instrua segundo as Tuas verdades, nos instrua segundo a Tua palavra. Deus, nós estamos aqui para prestarmos a Ti a nossa adoração. Nós estamos aqui, meu Pai, para, Senhor, ouvir a Tua voz e fala a Tua igreja, fala aos corações, que vidas nessa noite possam ser, Deus, tocadas, curadas, restauradas pelo poder da Tua santa palavra. Que possamos, Senhor Jesus, entender, viver e proclamar as Tuas boas novas. Receba a glória para si nessa noite, em nome de Jesus. Podeis assentar glorificando ao Senhor, amém? Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Pai Celestial. Amém? Meus irmãos, com base nas séries anteriores, nas ministrações anteriores, nós entendemos que a carta aos Romanos, ela foi escrita à igreja que estava estabelecida justamente na cidade ou no Império Romano, na cidade de Roma, na Itália. E ali, Paulo escreve a essa igreja, voltando de sua terceira viagem missionária, ele escreve a essa igreja porque ele queria estar indo a essa igreja. E ali, para ele estar junto com os irmãos que estavam ali, para fortalecer a igreja, fortalecer a fé dos irmãos, e para ir aos extremos, pregar o evangelho. Ele queria chegar na igreja de Roma, para a igreja de Roma enviar ele para a Espanha, que era o extremo ocidente que existia na época, até porque o ocidente, as Américas ainda não tinham sido descobertas, ou seja, o Brasil ainda não tinha sido descoberto, os Estados Unidos, a América do Norte, e a América Central e a América do Sul não tinha sido descoberto. Então o extremo da sociedade oriental era a Espanha, que era o extremo, norte do planeta. E Paulo queria ir aos confins da terra proclamar o evangelho. Por isso ele escreve essa carta à igreja, se apresentando. Essa carta é uma carta com o objetivo de ele falar: estou escrevendo a vocês porque eu irei até vocês. Eu vou me apresentar a vocês porque eu vou estar indo até vocês. E aí do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11, Paulo vai falar, vai trazer informações doutrinárias, é a parte doutrinária da carta, até o capítulo de número 11. Do capítulo de número 12, do qual nós entramos, e em seguida até o capítulo de número 16, que é finalizando a carta, Paulo agora vai tratar sobre questões práticas da nossa vida. Então, como nós devemos adorar a Deus? E aí ele começa dizendo: como é que nós devemos adorar a Deus, Isaac? Primeiro, ele faz um clamor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que primeiro apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o nosso culto não é de qualquer forma. Culto é adoração a Deus. A reunião dos santos, essa solenidade que nós fazemos, juntos, reunidos, adorando o nosso Pai. Ei, meu irmão, nós marcamos um compromisso com Deus. Tem um hino que diz assim: eu marquei um encontro com Deus aqui, nesse santo lugar.
de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Então, queridos, aqui nós estamos reunidos porque neste ambiente nós sabemos que estamos adorando a Deus junto com os nossos irmãos. Por isso que igreja não é eu, igreja somos nós. Igreja é eu e você juntos adorando o nosso Pai Celestial. Só que nós marcamos um momento, nós estabelecemos um período de adorarmos a Deus, e esse período é quarta-feira aqui nessa igreja. No domingo também, nós estamos juntos, reunidos em um culto de adoração ao nosso Pai Celestial. Então o foco da nossa adoração é Deus. E aí Paulo vai dizer agora, irmãos, que possamos prestar a Ele a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, como aqui ele dá seguimento. E aí, Paulo, ele vai chegar no capítulo de número 6. E por gentileza, coloca o capítulo de número 6, Isaac, para a gente caminhar juntos, amém? Então, nós vemos que no capítulo 1º, 2º, ele vai falar sobre este culto. A profundidade desses versículos é muito vasta, né? Se nós formos ater a esses versículos, nós não conseguimos praticamente caminhar nos demais. Mas, seguindo, Paulo vai dizer também que nós devemos adorar ao Senhor através da nossa vida, que possamos pensar de nós mesmos, não além do que convém, né? Mas devemos pensar segundo a medida da fé. Aí chegando no verso de número 6, né? No capítulo de número 12, verso de número 6, Romanos 12, 6, ele vai dizer agora, né? Que de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que vos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Primeiro, Paulo vai dizer que todos nós somos membros de um corpo. Lembra que eu acabei de falar que nós somos a noiva de Cristo? A igreja junto, reunida. A igreja da América do Norte, a igreja da América Central, a igreja da América do Sul, a igreja da Europa, a igreja da África, a igreja da Ásia, a igreja da Oceania, a igreja de todos os continentes, a igreja mística, o povo de Deus na terra, no planeta Terra. Eles são a noiva do Cordeiro, os filhos de Deus que irão morar no céu. E todos nós fazemos parte dessa igreja, essa igreja celestial. Por isso que nós somos peregrinos nessa terra e nós estamos indo em direção ao céu de glória. Amém? Então, hoje nós vamos estudar sobre uma lista que Paulo vai falar que dentro da igreja há membros. O Daniel é membro dessa igreja. O Isaac é membro dessa igreja. O que é um membro? É parte do corpo. Membro é uma parte do corpo. Você tem um pulmão, você tem um coração, você tem um rim, que são membros do seu corpo. Você tem uma mão, ou melhor, 2 mãos, né? Que são membros do seu corpo. E aqui, queridos, todos nós estamos trabalhando para que o corpo de Cristo no planeta Terra avance, que vidas sejam restauradas, curadas, libertas pelo poder que há no Evangelho, porque o Evangelho é salvação, o Evangelho é poder de Deus para transformar o homem caído e pecador. E nós somos membros desse corpo. E um membro faz o quê? O membro trabalha. Membro trabalha. Você já viu membro sem utilidade? Não existe. Toda parte do nosso corpo tem uma utilidade. A unha que está na tua mão tem uma utilidade. O cabelo que está na sua cabeça tem uma utilidade. O nariz que você respira tem uma utilidade. Então, todos nós no corpo de Cristo temos uma utilidade. Amém? E aí Paulo vai dizer muito bem sobre essa questão, fazendo essa comparação. Ele faz essa ilustração para nos levar à consciência de que todos os servos de Deus agora são parte do corpo. E são servos. Servos são trabalhadores. Por isso que o Senhor Jesus diz, ele viu muitas pessoas dispersas
Ele olhou do monte e viu muita gente. E a palavra de Deus diz que ele se compadece no seu coração. E aí ele diz algo maravilhoso. Ele diz algo que nos leva a entender a importância da igreja que trabalha. Ele olha aquele povo disperso e ele se compadece daquele povo, Isaac. Ele vê aquele povo e ele se compadece. E ele diz: grande é a seara. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie os ceifeiros, que envie os trabalhadores, que envie aqueles que estão dispostos a ir ao mundo e proclamar Cristo como Salvador, aqueles que estão dispostos a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e a seguir a Jesus, aqueles que estão dispostos a falar que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Jesus nos chama para sermos trabalhadores, para fazermos a função que Ele nos designou e nos chamou, para que, como Paulo, escrevendo a Timóteo no final da sua vida, nas suas últimas palavras em vida, Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Eu combati o bom combate. Quem combate um combate é um soldado. Quem luta é um soldado, e soldado ele treina, ele se prepara, ele é trabalhador. Então eu e você estamos na linha de frente, somos soldados do reino de Deus, estamos combatendo o bom combate da fé. Amém? Trabalhadores. Então, Paulo, ele traz essa compreensão à igreja, esse entendimento, que eu e você possa estar convicto disso, que nós estamos aqui servindo a Deus. Você não serve a pastor, você não serve a homem, mas nós servimos o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Por isso, nós devemos fazer para Ele o nosso melhor. Amém? Mas chegando no verso 6, hoje nós vamos estudar sobre uma lista ilustrativa que Paulo descreve sobre dons. Dons, que vai do verso 6 até o verso de número 8. E ele vai tratar sobre 7 dons. Dessa lista, né? Citando aos Romanos, Paulo vai falar sobre 7 dons. E dons espirituais que Paulo vai colocar aqui, nessa lista. Então, o primeiro ponto que nós devemos pensar nessa noite e tratarmos é o que Paulo entende como dom espiritual. O que Paulo vai falar? O que é um dom espiritual? O que Paulo aqui quer dizer sobre esses dons espirituais? Segundo, porque essa lista aqui é diferente de outras listas que encontramos no Novo Testamento, né? Se você parar para analisar as outras listas que falam sobre dons, você vai ver que aqui tem dons diferentes que lá não tem. Mas por que Paulo escreve e trata sobre essa lista? Nós vamos nos debruçar sobre esse assunto também. E terceiro, o que Paulo quer dizer sobre cada dom espiritual que ele menciona aqui e a maneira que exercemos. Então, primeiro, o que é o dom? Segundo, por que Paulo, né, ele cita esses dons, diferente das outras listas? E terceiro, o que são esses dons e como eu devo exercer esses dons na minha e na sua vida? Amém, igreja? Então esse é o nosso objetivo nessa palavra, nesse ensino de hoje, nessa doutrina bíblica. O que é a doutrina? É ensino, é aprender a palavra de Deus, é a organização bíblica sobre determinado assunto. Então isso é uma doutrina, é um ensinamento da palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Você pode dizer um amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Vamos começar o primeiro ponto, né? O que Paulo entende como dom espiritual. Então, como é que Paulo identifica o que é um dom espiritual? Então, vamos fazer aqui 3 observações, baseando no verso de número 6, que está ali, né? De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da vossa fé. Primeiro, o que é dom? O que a palavra dom significa? Eu creio que aqui Deus distribuiu dons. Você tem dom. Deus te deu dom.
E o que é dom? Dom, no grego, é uma palavra que se chama charismata, né? O termo grego para dom mais comum é o charismata, que significa dom e graça. Então ela é uma palavra derivada também, né? Porque a palavra graça no grego, ela é charisma, né? Charisma, melhor dizendo, charis no grego, que o charisma é uma derivação da graça. Então dom, ela vem da mesma raiz de graça. O que é graça? Favor imerecido. Nós sabemos que o significado de graça é alguém me dá algo que eu não mereço. Por isso que pela graça você e eu somos salvos, porque nós não merecíamos, mas Cristo resolveu nos salvar. Então essa palavra charismata, relacionado a dom, ela quer dizer também que dom é um presente. Eu não merecia, eu não tinha condições, mas Ele me deu dom. Ele me deu um presente para eu trabalhar na obra dele. A ideia que Paulo está falando aqui é como se fosse um rei que fosse a uma guerra. E lá nessa guerra ele lutou contra o adversário. Só que esse rei ele foi vitorioso. E ele sendo vitorioso, ele despoja o seu adversário. Ele foi lá, venceu a guerra. E quando ele vence a guerra, ele conquista aquele território. Só que ao conquistar aquele território, ele pega todos os bens que ele conquistou. E ele pega e traz os escravos, as mulheres, tudo encarcerado, né? Eu acho que você na sua mente pode fazer uma ilustração sobre essa questão. E ele traz para a sua terra. E quando ele chega na cidade, vem as suas mulheres, os filhos, né? Todos vêm correndo e começam a aplaudir, começam a se alegrar, porque eles foram à guerra e foram vitoriosos. E eles voltaram vitoriosos e trouxeram presentes, trouxeram recursos, trouxeram aquilo que eles ganharam na guerra. E eles distribuíam aos seus filhos, ao seu povo. Então eles foram lá e chegaram lá com ouro, né? E chegaram lá com coisas boas. E aquele povo que chegou derrotado também, eles foram também, de alguma forma, menosprezado por aquele povo. Porque aquele povo ficou feliz porque o seu rei ganhou a guerra. Mas também eles ficaram felizes porque o seu inimigo foi derrotado. E eles começavam a jogar no inimigo tudo de ruim, né? Jogava no inimigo tomate, jogava no inimigo ovo podre, e começava a jogar no inimigo aquilo ali que ia ofender o inimigo. Pegava a camiseta do Vasco e jogava no inimigo, né? Coisas ruins. Entendeu? Por quê? Glória a Deus. Criança, querido, diz que está com fome. Amém? Em casa ela vai comer em nome de Jesus. Você pode dar um graças a Deus? Então, queridos, a palavra de Deus diz, ou melhor, a ideia aqui é essa ideia do rei que voltou para a sua terra, e foi um rei vitorioso. Então trouxe presentes, dádivas, conquistou bens, e ali agora ele distribui aos seus súditos. Assim é dom. Deus foi aos céus, e a palavra de Deus diz que Ele distribuiu dons aos homens. Ele nos deu presente, Ele nos deu dádivas, Ele foi vitorioso, Ele morreu na cruz, e Ele venceu a morte, Ele venceu a guerra, Ele venceu a batalha, e todo aquele que está em Cristo é mais do que vencedor, porque agora o nosso rei, Ele é vitorioso, e Ele, além de ser um rei vitorioso, Ele nos dá uma graça, que se chama dom. Essa palavra chamada charismata, né, no grego. Então, o propósito, esses dons são para a edificação da igreja e do próximo, e não para benefício próprio. Então Deus nos deu dons para que a igreja fosse edificada, para que a igreja fosse fortalecida, para que a igreja fosse ferramentada para lutarmos as guerras e as batalhas que nós vamos travar no decorrer da nossa vida. Amém? Então os dons espirituais, ou dádivas divinas,
como a salvação, a santidade, a habilidade dada pelo Espírito Santo para servir a Deus em comunidade. Enquanto os talentos, aí aqui nós vamos fazer uma distinção entre dom e talento. Dom é um presente, uma dádiva, é algo divino, espiritual, nos dado e nos capacita para exercer algo ministerial, algo para o reino de Deus, né? São habilidades dadas pelo Espírito Santo que habita em nós. Então agora nós nascemos de novo, somos nova criatura, somos habitação de Deus, e agora sendo habitação de Deus, meu irmão, Ele nos dá capacidades, dons, Isaac, talentos, para nós agora servirmos. Diferente dos talentos mundanos, dos talentos que são capacidades naturais ou desenvolvidas, né? Então talento humano, ela é uma capacidade natural do homem, que ela pode ser desenvolvida também, mas é uma capacidade natural humana. Os dons espirituais são infundidos pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Os dons espirituais vêm do poder do Espírito Santo, enquanto os talentos vêm da genética ou do treinamento. Então há uma distinção entre a vocação natural, humana, e a vocação do Espírito de Deus, nos capacitando, nos dando unção, poder, autoridade, graça do céu, para irmos com ousadia, irmos ao mundo, propagar o reino de Deus. Então dons são essas ferramentas, presente para fazer a obra de Deus, que Deus nos deu, nos presenteou, para irmos ao mundo. Os irmãos estão entendendo? Amém? Efésios 4, 7, olha o que o Paulo escrevendo à igreja de Efésios, né, de Éfeso, capítulo de número 4, verso de número 7, ele diz: mas a graça nos foi dada, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Segue o próximo, Isaac. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Você entende isso, que a graça nos é dada, porque Cristo nos distribui agora dons, ferramentas. É como se fosse uma armadura, uma arma espiritual para você trabalhar para o reino de Deus. Você agora tem uma ferramenta dada por Deus para ser útil na igreja, no reino, né, fazer a obra de Deus. E Ele foi aos céus, Ele levou cativo o cativeiro. Olha só isso, querido. Aquilo que nos aprisionava, aquilo que nos levava à morte, Ele torna o cativeiro agora cativo, porque Ele vence a morte e Ele dá dons ao seu povo, aos seus filhos, amém? Então, Efésios 4, 7 vai dizer isso. Segundo lugar, porque essa lista de dom, ela é diferente das outras listas, né? Por que essa lista, ela tem uma diferença das demais? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver 5 listas de dons espirituais, sobre essa doutrina dos dons espirituais, esse ensinamento sobre os dons espirituais, encontradas nas cartas, primeiro, em Romanos 12, 6, 8, essa lista que nós estamos aqui aprendendo, né, que está em Romanos 6, 2, 8, que nós já estávamos juntos. A segunda, essa eu não vou nem ler, porque nós já lemos, a segunda lista está lá em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, coloca para a gente, Isaac, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Olha o que a palavra de Deus diz. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, verso 8 até o verso de número 10. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, dom de sabedoria. Segundo, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, dom do conhecimento. Ao outro, pelo mesmo Espírito, o dom da fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura. A outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Aí também 1 Coríntios, capítulo de número, capítulo 12, continua no 12, verso de número 28. Vamos lá, verso também de número 28, 12 e 28. 1 Coríntios 12, 28. Está lá, a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, dom do apostolado. Em segundo lugar, profetas, dom do profeta. Em terceiro lugar, doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. Está lá em 1 Coríntios, aí vai até o verso de número 30. Vai até o verso de número 30. Porventura são todos apóstolos? Paulo questiona.
São todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todas as línguas? Interpretam todos? Segue por gentileza. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí no capítulo 13 ele vai falar agora sobre esse caminho excelente que é o amor, né? É o dom de amar. Então, aqui, e também em Efésios, capítulo de número 4, verso de número 11. Coloca lá também, é outra lista. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Efésios 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. São 5 dons, 5 dons básicos da igreja, né? São 5 dons excelentes, vitais da igreja. Primeiro dom é o dom de apóstolo. Efésios querendo, volta por gentileza. Então, a ele mesmo deu o dom de apóstolo, dom de profeta, o dom do evangelista, o dom do pastor, que é atrelado também ao dom de mestre, porque o pastor também ensina. Amém? E 1 Pedro, capítulo de número 4, verso 10 e 11. Amém? 1 de Pedro 4, verso 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. O que é mordomo, igreja? É servo. É aquele que cuida das coisas do seu Senhor. Então nós somos mordomos do Evangelho, porque nós cuidamos das coisas do nosso Senhor e nós iremos prestar conta diante dele. Se ele te chamou para servir, se ele te chamou para trabalhar na casa dele, eu e você vamos prestar conta diante dele. Se alguém fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administre segundo o poder de Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. Né? Então esses aí são os dons que estão implícitos na palavra de Deus, que são os dons primários. Só que nós vemos que existem alguns dons que são derivação de alguns dons, né? Quando nós olhamos o dom de mestre, nós observamos o dom de mestre, ele é o dom de ensinar. Porque não é todos que sabem ensinar. Alguns que recebem de Deus uma dádiva e conseguem transmitir de forma clara a igreja. E aí é o dom do ensino, é o dom do mestre. Mas o de ensinar, ele tem as suas subdivisões. Porque quando você vai ensinar uma criança, eu mesmo, para ensinar a criança, eu já tenho muita dificuldade. Quando vou falar para a igreja, tenho mais facilidade. Mas quando vou falar para as crianças, eu falo, mas tenho mais dificuldade. Por quê? Porque ali é um dom característico, é uma subdivisão do dom de ensino. Mas tem que pessoas que são mais preparadas, mais capacitadas, aferramentadas para poder falar com crianças. Né? Então não é fácil. Quando nós olhamos para as mídias sociais hoje, é uma ferramenta espetacular. Né? Mas para escrever algo coerente, para você se colocar, se postar ali, né? Você se apresentar naquelas mídias, você tem que ter um talento para escrita, um talento para transmitir a mensagem que você quer passar. Então, não é todas as pessoas que têm esse mesmo dom. Né? Então, mas também tem outro dom que é derivado do dom de ensino. Né? A gente olha para muitos fala, poxa, o Daniel tem o dom do louvor, né? O Telino tem o dom do louvor, de tocar os instrumentos. Mas esse dom também é uma subdivisão do dom de mestre. Por quê? Porque você ensina a igreja através do louvor. Por isso a importância do louvor, porque a igreja é ministrada também pelo louvor. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo? Então, o que Paulo entende sobre esses 7 dons, agora, o que Paulo entende, e ele vai falar sobre esses 7 dons que ele cita aqui em Romanos, é a maneira agora que nós devemos exercer esses dons. Então, Paulo vai falar sobre o que ele entende, né, como está exposto aqui, e também a maneira que devemos exercer esses dons. Aí vamos lá, verso de número 6, Romanos 12, 6, né? Aí nós vamos dar continuidade. Primeiro,
ele vai dizer o seguinte, capítulo de número 6, Romanos 12, verso 6. Ele vai dizer que de modo que tenham diferentes dons segundo a graça que é dada. Primeiro, eu tenho um dom porque há uma graça. Há uma bondade de Deus que distribuiu os dons aos homens. Aí ele vai começar pelo primeiro dom, o dom da profecia. Dom da profecia, várias vezes nós vemos que são citados esse dom na palavra de Deus. Por quê? Porque ele é um dom que transmite a nós a voz de Deus ao povo. Ele é um dom que fala sobre essa manifestação que Deus se revela ao povo, à igreja, aos filhos de Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para as Escrituras, né? Deus recebia, ou melhor, o profeta ele recebia de Deus a mensagem e levava ao povo. O profeta recebia de Deus a mensagem e ia diante do povo e transmitia a mensagem de Deus. Então o que é o dom de profecia? É levar a mensagem de Deus às outras pessoas. O dom da profecia é você levar a mensagem de Deus aos corações. Há mensagens diretas e há mensagens também indiretas, né? Como nós observamos na palavra, mas a mensagem de Deus, ela é revelada através da sua palavra, da sua verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Amém? Então, às vezes nós levamos essa mensagem de forma direta e às vezes de forma indireta, quando nós transmitimos em veículos, em meios de comunicações, né? Que às vezes é uma mensagem que é para chegar, para alcançar alguma vida, algum coração. Então, vamos lá, Atos dos Apóstolos, né? A palavra, na verdade, ainda traz uma palavra da parte de Deus, né? Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, fala sobre alguns profetas, homens que tinham esse dom, como Ágabo, como Silas, como Judas, Barnabé, o próprio Paulo, que é citado, né? Todos eles tinham o dom da profecia. Eles profetizavam. Só que não é a forma de profetizar dos dias atuais, né? Que nós muitas das vezes nos deparamos com revelações, com movimentos extremos que Deus às vezes nem está nesses ambientes, né? São questões emocionais humanas e êxtases humanos, né? Mas a palavra de Deus diz aqui que a profecia bíblica, ela é uma profecia dada diretamente por Deus ao coração do homem, que revela a santidade, a majestade, a glória, traz ao seu e ao meu coração verdades do Evangelho, da palavra de Deus, que nos confronta. Então, essa é a profecia bíblica. Então, queridos, quando nós olhamos até para o Antigo Testamento, nós vamos ver, né, que quando Deus usava profetas, eles iam ali falar junto com quem de fato tinha que receber a profecia. Nós não via, né, vamos pegar o exemplo de Natã. Natã, Deus fala, Natã, vai lá e fala com Davi, porque Davi está em pecado, porque Davi fez algo horrível. E o profeta Natã, ele se levanta, ele vai diante do rei Davi, chega diante de Davi, e o profeta Natã, ele não entra no mistério, ele não rodopia, ele não fala em língua estranha, não. Ele chega em Davi e fala, Davi, eu quero falar contigo. É como nós devemos nos portar, a profecia de Deus. Às vezes Deus toca em nosso coração algo, coloca algo em nosso coração, você chama seu irmão, meu irmão, vem cá, vamos trocar uma ideia aqui, senta aqui, meu irmão. Deixa eu profetizar, deixa eu ser profeta na tua vida, né? Deixa eu ser profeta na sua vida, porque veio algo de Deus, dado por Deus para o teu coração, para revelar algo que precisa ser revelado na vida do teu irmão. E Natã chama Davi, Davi, vem cá. Davi, deixa eu te contar uma história, Davi. Davi, existia um certo homem que tinha uma ovelhinha, né, que tinha, na verdade, uma vaquinha, e ele cuidava, ele alimentava, ele fazia o melhor para aquele animal. Só que vinha um senhor que tinha vários animais, vários. Só que ele foi lá, pegou a ovelhinha, pegou, né,
o animal daquele outro homem, que tinha só uma, e tomou para si, e pegou para si aquele animal. Davi, você viu, isso é justo, Davi? Aquele homem que tinha tantas coisas, foi lá e pegou algo que aquele homem só tinha uma, era o que sustentava ele, é o que sustentava a família dele. É justo, Davi? Davi, não. Natan pergunta para Davi, rei Davi, o que esse homem merece? Aí Davi fala, ele merece a morte. Sabe o que Natan fala para ele? Esse homem é você. Deus dá uma estratégia para esse profeta. Ele diz, Davi, você está em pecado. Você pegou a mulher de Urias. Você fez o que era mal aos olhos de Deus. E ali agora a profecia de Deus é estabelecida. Amém, igreja? Então, para entendermos que profecia é um dom de Deus dado para a igreja, para orientar a igreja, para conduzir a igreja, para que nós possamos ouvir do céu algo e transmitir à igreja. Então, querido, o pastor muitas das vezes ele é um profeta. Quando eu falo aqui, deixa eu profetizar para a sua vida, é porque às vezes Deus está dando algo para nós. Porque tem a diferença do dom de ensino, porque o dom de ensino é quando eu vou lá, eu me dedico, eu leio a palavra, eu pego no grego, eu pego em outras citações, eu faço conexões, eu me aprofundo em algumas questões, eu estou ali exercendo o dom do ensino, eu estou exercitando ali o dom do mestre, de ensinar. Mas quando eu pego a minha mensagem, que eu preparei, e trago para a igreja, eu falo com Deus, Senhor, aqui tem coisas que eu não coloquei que teu povo precisa ouvir. Aqui tem coisas que o Senhor tem a dar à tua igreja nessa noite. E Deus está falando ao meu e ao teu coração que nós devemos servir, entregar a Ele, ser servos dEle, ser cada dia melhores e fazermos a vontade do nosso Pai. Amém? E aí nós passamos a profetizar a palavra de Deus. Então Atos, capítulo de número 13, verso 1. Olha o que o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1 diz. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio. Olha o Lúcio aqui, igreja. Amém? O Lúcio está na Bíblia aqui, ó. Pastor Lúcio, se ele tivesse aqui, ele ia ficar alegre, né? Lúcio era profeta. Cirineu, Manaé, que foram criados por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Eram homens que eram profetas, doutores da palavra de Deus, que se voltavam ao ensino, ao cuidado, a se fortalecer na palavra de Deus. Então, o que é profetizar então no Novo Testamento? O que o profeta, na verdade, não fazia no Novo Testamento? Primeiro, nós entramos. O que é profetizar? O que a palavra de Deus vai tratar sobre profetizar no Novo Testamento? Primeiro, eu vou falar sobre o que o profeta não fazia no Novo Testamento, para exemplificar isso. Não predizia o que Deus ia fazer para finalizar o plano de salvação, como os profetas do Antigo Testamento. Porque agora a profecia não era mais do Cristo que viria, mas agora a profecia era para instruir a igreja em andar em santidade, em andar em força, em companheirismo, em unidade na presença de Deus. Então não era como os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, como Jeremias, como Daniel, que profetizavam sobre o Messias que viria sobre a humanidade. Lá em 1 Coríntios 14, 3, a palavra de Deus fala, mas o que profetiza fala aos homens. Para quê? Qual é o objetivo da profecia? Vamos lá, 1 Coríntios, os irmãos que quiserem acompanhar, está em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Mas o que profetiza? O que o profeta faz? Olha aí, a palavra de Deus diz. O que profetiza fala a quem? Aos homens. Fazendo o quê? Edificando, exortando e consolando. Edificar, exortar e consolar, querido. É quando a palavra de Deus é transmitida aos nossos corações. Nós estamos edificando uns aos outros. Nós estamos exortando. Nós estamos consolando uns aos outros. Amém? Então,
Essa é a finalidade da palavra de Deus. Está lá em Atos também, dos Apóstolos, capítulo de número 15, verso de número 32. Olha o que a palavra também diz sobre a profecia. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortam e confirmam os irmãos com muitas palavras. Quem era profeta? Judas e Silas. Também eram profetas. E o que eles faziam? Eles exortavam segundo a palavra. Eles expunham a palavra. Eles transmitiam a palavra de Deus às vidas e aos corações. Amém? Então, qual é a diferença do profeta para o mestre? E aí fica muito próximo, né? Quando nós trazemos essa perspectiva do profeta, é muito próximo do mestre. Mas há uma diferença. O profeta não se prepara para trazer a mensagem. Ele era tocado pelo Espírito Santo para entregar a mensagem ao povo. É como se você está falando à igreja e agora do céu vem uma orientação. Ei, fala aos corações que eles precisam se voltar a Deus. Ei, que eles precisam de arrependimento. E aí Deus começa a tratar. Não era algo que eu tinha organizado, mas Deus está me dando. Eu estou exercendo a função de profeta à igreja. Amém? E diferente do mestre. Porque o mestre e também pastor, lembra lá? Efésios, pastores e mestre. É o dom de pastor e mestre, que são dons que um liga ao outro. Ele já tem a característica de ensinar constantemente a igreja. Sempre prepara o sermão para essa função. Ele tem o hábito de estar ali se aprofundando, procurando citações, procurando questões novas para poder tratar a igreja. Amém, igreja? Glória a Deus. Quando a mãe está por perto é muito bom, né, queridos? Facilita a função. Aí é outro dom, né? É um presente de Deus, de cuidar dos filhos, que o pai e a mãe têm essa responsabilidade, né? Isso é muito bom. Então, o mestre e os pastores, eles ensinam, é a função de ensinar a igreja. Amém, igreja? Então entendemos o que é o dom do mestre. E eu não vou conseguir caminhar sobre todos esses dons, mas hoje nós começamos entendendo qual é o dom do profeta. E nós só vamos caminhar mais a um segundo dom, que é o dom do ministério. O dom de ministério, que também está agora em Romanos, capítulo de número 7, né? Romanos, ou melhor, capítulo de número 12, verso de número 7, Isaac. 12, verso 7. Romanos 12, verso 7. Se é ministério, que haja, que seja em ministrar. Para você, querido, o que é o dom do ministério? O dom de ministério é o dom de servir. O dom de ministério, ele está ligado ao dom da diaconia. É o diácono. O diácono bíblico é aquele que serve. É aquele que está pronto a servir, a serviço da igreja, a serviço do povo. Então, o dom de ministério é o dom de servir. Por isso eu e você temos um ministério na casa de Deus, porque nós estamos servindo a igreja, o povo de Deus. Ele nos chamou para termos um ministério, um serviço na casa de Deus. Às vezes a gente pega só o título, né? É tão bonito. Um ministério de louvor. Eu faço parte do ministério de louvor. Meu irmão, você é servo da igreja no louvor. Você serve o louvor. Você está aqui não para fazer os seus caprichos e as suas vontades, mas para adorar a Deus, dizer: Senhor, eu estou aqui para exaltar o Senhor com o meu serviço, com a minha vida. Então, ministério é o serviço prestado a outra pessoa. O Isaac está servindo a igreja, prestando o serviço aos irmãos. Eu estou servindo a igreja, prestando o serviço à igreja. E muitos servos de Deus têm essa característica de ser mais profundo com esse talento que Deus deu, com essa ferramenta que Deus deu. Porque é um presente de Deus para levar, para servir o propósito divino. E não é um mérito humano. Dom de ajudar, é o dom de cooperar, é o dom de contribuir para aliviar o sofrimento dos necessitados. É o dom de ministério. Então eu ajudo, eu coopero,
eu contribuo de alguma forma para aliviar a dor do outro. Eu estou sendo servo. É o que Jesus fez. Ei, vocês querem ser o maior? Vocês querem ser o maior? Vocês querem posições? Porque os discípulos estavam seguindo a Jesus, ele é o Messias, nós vamos sentar à direita dele, uma à direita, uma à esquerda, e nós vamos governar o mundo porque ele é o Messias. Aí Jesus diz, ei, os homens pensam assim, mas entre vocês não vai ser assim. O maior de vocês seja servo de todos. Sirva a todos. O maior entre vocês, sirva a todos. E aí Jesus surpreende todos eles. Eles discutindo quem seria o maior. Jesus vai lá, pega um balde de água e começa a lavar os pés de cada um, demonstrando não por palavras, mas por atitude. O maior serve os menores. Eu desço da minha glória para servir aqueles que eram meus inimigos, para servir aqueles que não tinham direito, mas hoje eu vim servir a todos. Amém, igreja? Então é o dom do serviço. Faça isso com dedicação. É a orientação de Paulo, né? A orientação de Paulo é: ei, se você ministra, tem um ministério, né? Se dedique no ministério, em ministrar. Faça com vontade, com ânimo, porque é um dom, é um presente de Deus e Ele vai requerer de nós. Amém, queridos? Se coloque de pé nessa noite. Eu só quero caminhar até aqui. Na semana que vem nós vamos dar seguimento aos demais dons, entendermos que dom é um presente que nós recebemos de Deus.